Deus, Ageu capítulo 2, verso 8 e 9, que diz assim: minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Eu não sei quanto tempo, louvado seja Deus, você está esperando uma bênção do Senhor, um milagre, uma cura. Mas a gente precisa confiar em Deus, aprender a pedir, a esperar, confiar e obedecer. O segredo de tudo está na obediência. Louvado seja Deus. O Senhor fala para nós que se a gente obedecer, a gente come o melhor dessa terra. Está lá em Deuteronômio 28. E o Senhor nessa noite está falando conosco. Louvado seja Deus. Que do Senhor é a prata, do Senhor é o ouro. E a glória dessa última casa será maior do que a primeira. O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo: olha, meu filho, minha filha, minha prata, meu ouro. O que eu vou fazer na tua vida, se você acreditar, vai ser maior do que o que eu já fiz. Mas é preciso que a gente acredite em Deus. A gente precisa crer, a gente precisa obedecer, a gente precisa esperar no Senhor. Louvado seja Deus, porque muitas das vezes nós pedimos algo ao Senhor, mas nós não acreditamos que Ele pode fazer. E é isso aí, a gente não recebe a bênção porque nós não temos fé, não acredita. É necessário que a gente creia que Deus pode todas as coisas. Quando alguém olhar para você, não dá nada para você, não se preocupa. Tu tem um Pai que é dono de todo esse universo, que foi Ele que te criou, e Ele cuida de você. O Senhor tem zelo por você. E Ele diz: oh, minha filha, minha prata, o que tu está pedindo? O que tu está precisando? É um milagre, é uma cura, é uma bênção na vida material, é uma bênção financeira. Do Senhor é a prata e do Senhor é o ouro. E Ele diz que o que Ele vai fazer, louvado seja Deus, será maior do que o que Ele já fez. Então que você venha tomar posse dessa palavra nessa noite, porque Deus, Ele é fiel, louvado seja Deus. E aquilo que Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Às vezes Deus faz uma promessa para mim e para você, e nós não, achamos que não vai mais chegar, que não vai mais dar certo, que não consegue, que o tempo passou, que já está velho, que já tem muito tempo na igreja. E a gente esquece de crer em Deus. Aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mas existem coisas também, igreja, que Deus, louvado seja Deus, não dá. Mas por que Ele não dá? Ele não pode? Ele pode todas as coisas. Mas é porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E Deus, Ele faz o que Ele quer com quem Ele quer. Até porque Ele conhece o teu amanhã, Ele conhece o teu coração. Ele sabe amanhã como é que vai ser na tua vida, na tua casa, na tua família. Ele sabe se amanhã você tem muitas coisas que você mais não vai mais na igreja, não vai adorar o Senhor, não vai buscar, não vai se render ao Senhor. Porque existe aquela coisa, quando está na prova, está buscando a Deus. Quando as bênçãos materiais chegam, não tem mais tempo. Quantas das vezes eu já convidei pessoas, e ela não tenho tempo, eu trabalho demais, a minha vida é corrida, eu saio cedo, chego tarde, aí no momento que é para eu sair, mas eu estou cansada, não aguento. E sempre colocando Jesus como segundo plano. E o Senhor quer fazer, irmãos, mas não depende só dele, depende de nós. Precisamos que a gente venha acreditar que Deus, Ele vai fazer, que Ele é fiel, que a glória da última casa é maior do que a primeira. O que Ele quer fazer na tua vida é mais do que Ele já fez, o que tu já tem, Ele quer te dar muito mais do que tu tem. Mas que você venha acreditar: não, Deus, eu creio, eu tenho certeza que eu vou conseguir. Mas também Ele quer que a gente abra a mão de algumas coisas que não agradam a Ele. Existem coisas que fazem a separação entre a gente e Deus. O que é que faz a separação entre a gente e Deus? O pecado. O pecado, ele separa da gente do Senhor. Ele, em momento nenhum, Ele nos deixa, mas o pecado separa. E é necessário que a gente venha todos os dias morrer para o mundo. Dizer: não, eu estou com uma vida fracassada, não consigo nada, trabalho, nada tenho. Sendo que a Bíblia diz que é a esperança para a árvore cortada. Sendo que o Senhor está falando que Ele tem o melhor para mim, que Ele tem o melhor para nós. E a minha vida não muda, a minha vida não passa do que era. Não, eu tenho 10 anos na igreja, a minha vida nunca mudou. Não, eu tenho
alguma coisa tem de errada. Porque o prazer de Deus é que os filhos dele estejam bem. A palavra de Deus não volta atrás. Ele diz, olha, a glória dessa última casa será maior do que a primeira. E neste lugar darei a paz. Louvado seja o nome do Senhor. Então não tem por que a gente ser firme e viver no sofrimento o tempo todo. Tu está dizendo que a vida é só vitória? Não. Passamos por deserto, passamos por lutas, mas a gente tem vitórias. A gente precisa confiar em Deus. A gente precisa obedecer ao Senhor nos seus mandamentos. A gente precisa obedecer a Deus em casa, obedecer a nossos pais. A gente precisa obedecer, louvado seja Deus, ao nosso patrão. A gente precisa obedecer, louvado seja Deus, às leis. Quando cai os ensinos em casa, a gente precisa obedecer. Tem pessoas que acham, não, a gente precisa, porque a Bíblia diz que tudo que é lícito convém. Mas a Bíblia diz também que os impostos, louvado seja Deus, os juízes, louvado seja Deus, aos políticos, foi tudo constituído por Deus. Embora tem muitos que usam deles para tirar, para machucar, mas louvado seja Deus, Deus permitiu com que estivesse leis. Então que a gente venha, irmão, nessa noite, confiar no Senhor. Medita como é que anda a tua vida com Deus. Como é que anda a tua casa, tua família, teus filhos. Deus cuida tanto da gente, a qual a gente nem imagina. Tem momento que parece que não tem uma solução nem jeito. Ou tem hora que parece que a porta está fechada, a gente não consegue e acha que não vai mais abrir. Mas Deus, Ele é fiel. Aquele que confia no Senhor é como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. E aquele que bebe da água que Jesus der, Ele diz lá em João 4,14: aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Não, eu aceitei Jesus, não tenho mais sede do mundo. Não tenho mais sede mais de fazer as coisas da carne. Porque todo dia o pecado bate na nossa porta. Você está em casa, aparece alguém para falar alguma coisa que você não gostou. Você, louvado seja Deus, você está fazendo algo, sempre vi algo para entristecer. Mas que a gente vem escolher sempre Deus. Não, eu aceitei Jesus, eu bebi da água que é Jesus. Jesus é a água viva. Aquele que entrega a vida a Cristo, ele não tem mais vontade de ir para o mundo de prostituição. Ele não tem mais vontade de ir para o mundo das drogas. Ele não tem mais vontade de estar saindo, fazendo os prazeres da carne. Porque todo dia ele se alimenta. E para ser alimentado, ele precisa estar na palavra. Porque não adianta você dizer que vai se manter forte. Ninguém se mantém forte sem estar na palavra. Tem que orar. A oração é a nossa conversa com Deus. A Bíblia é Deus conversando com você. Precisa todos os dias ler a Bíblia. Precisa todos os dias orar, falar com Deus. Não, eu acordei de manhã, falo com Deus, leio a palavra. Entrego minha vida ao Senhor. Entrego meu futuro, meus sonhos. Não, confesso a Deus o que a gente faz de errado, porque a gente erra todos os dias. Nós não somos, como diz, o melhor. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem nenhum pecado é algo mais errado, porque todos erram todos os dias. Mas que a gente vem escolher sempre o melhor. Jesus, eu quero fazer a tua vontade. Olha, Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Eu estou à tua disposição. E quando o Senhor colocar para você fazer algo, você não venha correr para trás, venha fazer aquilo que Deus quer. Louvado seja Deus. Se coloca na posição de Deus. No momento que a gente se entregar a Deus, fazer tudo o que Ele quer, Ele não deixa, irmãos, a gente passar necessidade. Ele não deixa a gente ir no tempo todo no deserto. Porque Ele diz, quando a gente busca a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. No momento que eu me dou para Jesus, fazer a vontade de Jesus, o Senhor vai fazer a minha, irmãos. Porque quem faz a obra do Senhor, quem trabalha para Jesus, não fica sem me receber. Ele recompensa. Aleluia, glória. Teu pai, a tua mãe, você sendo um bom filho, ele não cuida de você. Eu sei que existem filhos também desobedientes, que mesmo sendo desobedientes, as mães ralam o joelho no chão para eles mudarem. Mas existem aqueles filhos que são tementes, obedientes, que alegram muito mais o coração do pai e da mãe. E que muito mais alegra a Deus se eu e você formos tementes a Ele. Quando Ele dizer, olha meu filho, vá por esse caminho, você vai. Faz assim, você faz. A gente acostuma ouvir a voz do homem, mas não quer ouvir a voz de Deus. Por exemplo, a gente sai daqui. Quando chega ali na frente, Deus coloca um desejo no nosso coração. Digamos que você mora bem perto. Se você for por um caminho,
você vai chegar primeiro, mas existe um caminho mais longe. Aí Deus coloca o desejo no teu coração de você ir pelo caminho mais longe. E você fica teimando, nada, Senhor. Eu vou por aqui porque é mais perto, eu vou chegar primeiro. Mas não sabendo que o mais perto pode ter um assalto. Não sabendo que o mais perto pode ter uma serpente para te dragar. Não sabendo que pode ter uma cilada. É o Espírito Santo que nos guia. A gente precisa andar guiado pelo Espírito Santo. A gente precisa andar com direção do Senhor. Porque o Senhor nos direciona, esse é o caminho. Aí vem, às vezes nós não obedecemos a voz de Deus e queremos comer o melhor dessa terra, quer ter as coisas, começa a questionar de Deus que eu não consigo. Ou se não, eu dou uma oferta, eu dou o dízimo, eu não consigo comprar alguma coisa. Mas será que você está em paz com o seu irmão? Porque a Bíblia diz que até para trazer uma oferta no altar precisa estar em paz com o irmão. Se não tiver em paz com o irmão, não adianta nem trazer a oferta no altar, porque Deus não recebe. E aí agora, o negócio com Deus é estreito. Tá pensando que entrar no céu não é para qualquer um, não, irmãos, é para quem obedece. Não é para quem é inteligente, rico e quem sabe falar, não. É para quem obedece a Deus. Pode ser para o inteligente e para o rico também, mas se ele for temente a Deus. Louvado seja Deus. E que nessa noite a gente venha ficar nessa palavra. Minha é a prata, meu é o ouro. Eu gostaria de falar para os irmãos só em 2 minutos. Eu tinha um sonho de dirigir. Mas eu morri de vontade de dirigir, não conseguia. E não tinha um carro. E ali eu vou começar a orar a Deus. Aí até que eu ouvi uma palavra, e aquela palavra falava assim: começa a olhar de igual para igual. Às vezes a gente que serve a Deus não come o melhor de Deus. Aquele que está lá na bagaceira fazendo tudo que desagrada, está lá no bem bom, e quando a gente serve a Deus, está lá passando por luta. Por que isso? Porque nós não obtemos fé, confiança em Deus suficiente que a gente é capaz de conseguir. Eu fui lá, entrei na autoescola sem um carro, não tinha um carro. Em 2008, entrei na autoescola. Eu lembro que era R$1.000, não, era R$800, carro e moto. E ali eu lembro, louvado seja Deus, que eu fui lá, entrei, paguei para ser carro e moto. No final eu até dei baixa da moto, fiquei só com a carteira de carro. Comecei a aprender para a autoescola. E eu lembro que Deus tinha me feito a promessa que ia me dar o carro. E eu sempre descia para trabalhar, eu saía de casa às 7h30. Deixava minha filha na escola. Deixava meu filho na escola. Minha filha era de tarde, meu filho de manhã. Descia para trabalhar. Subia meio-dia, o sol muito quente. Sempre que passava um carro, eu dizia: Senhor, eu creio que o Senhor vai me dar o meu. Porque o Senhor é meu Deus e eu acredito. E eu estou trabalhando, estou ganhando. O Senhor vai me dar. Irmãos, fui para a autoescola, foi tudo direitinho, umas provas, tudo que tinha que fazer, para a glória de Deus. Aí terminei a última prova. A última prova eu terminei de que era um dia. Não foi no outro. No outro, a gente estava no ciclo de oração, orando lá em casa, no Ministério de Madureira. Nós estávamos no ciclo de oração, eu lembro que Deus estava usando a irmã Tânia, a pastora Tânia, Deus já levou ela, lá da Malvina. E falava assim: olha minha filha, eu vou te dar a tua vitória. E tu diz assim, bem assim. Aí a irmã Tânia foi embora e eu fui buscar minha filha na escola. Quando eu voltei da escola, isso já era de tarde, no outro dia. Já tinha passado na última prova. Quando eu estava voltando da escola com minha filha, estava esse carrinho vermelho parado na porta. E alguma coisa dizia no meu coração que era meu. E Manu foi correndo amanhã, eu fui. E Deus tinha me prometido novo no plástico. Você acredita que quando eu cheguei lá estava novo no plástico? No plastiquinho? E aí eu disse: meu Deus, e aí nós entrou dentro, e aí fomos de andar, e fomos dirigir, fomos levar uma menina para lá com a gente em trocamento. E Deus cumpriu, não porque eu tivesse dinheiro, mas porque eu acreditei que Deus podia me dar. E eu não tinha dinheiro quando eu ganhei o carro. Mas Deus fez um rebuliço tão grande lá, não sei nem como, mas Ele veio para minha mão. Depois de 3 dias só que eu fui arrumar a documentação e colocar no nome essas coisas de documento. Veio 0. Por que veio? Porque eu acreditei. E aí passei por muitas lutas, o inimigo lançando seta, dizendo que não era para mim. E eu estou andando nele e estou profetizando o melhor. Sabe
quê? Porque eu trabalho e eu acredito em Deus. Você trabalha, você acredita, você sabe que você é capaz. Então por que duvidar? Ah, mas é grande demais. Que não seja um carro, uma casa. Que não seja uma casa, seja um bem material com um valor mais alto. E muitas vezes você duvida achando que não vai conseguir. Você precisa acreditar que o Deus que tu serve, Ele é fiel e Ele pode todas as coisas. E Ele está aqui nessa noite para te honrar. E Ele só quer que a gente obedeça, que a gente acredita, louvado seja Deus, que a gente seja temente e que tenha, louvado seja Deus, e paciência de esperar com fé. Porque não adianta eu esperar em Deus murmurando que nada, eu vou, mas não consigo nada. Eu estou esperando há anos, o Senhor me dá uma bênção, mas não consigo. Eu estou indo para a igreja todo dia, mas a minha vida não muda. Minha casa é uma bagaceira, meus filhos é uma bagaceira. Não, você precisa acreditar. Parar de pensar bagaceira, parar de pensar besteira e confiar em Deus. Fazer aquilo que Deus quer que tu faz. Fazer a vontade de Deus. Acredita, igreja. Acredita que Deus pode mudar a tua vida. Não, mas eu tenho vontade de sair do aluguel, não consigo. Você consegue. Você consegue porque você serve a Deus, você busca a Deus, você trabalha. Então você, louvado seja Deus, vai comer o melhor dessa terra. Do Senhor é a prata, do Senhor é o ouro. Diz a palavra do Senhor que nós lemos nessa noite. Aleluia. Mas eu estou endividado, eu não consigo me lembrar. Consegue. Agora existe outra coisa também para a gente... para finalizar nessa noite, louvado seja Deus, a boca fechada. Porque muitas das vezes a gente quer uma bênção da parte de Deus e a gente fala para todo mundo: eu quero comprar um carro, mas fala para a rua toda que quer comprar um carro. Não, é o meu sonho, eu tenho uma moto. Mas a rua, o outro bairro, tudo já sabe que você quer uma moto. E você sabe que nem todo mundo quer você bem. Você sabe que a maioria das pessoas quer você com pior. Se está sem um chinelo, quer descalço. Faz um teste. Chega em casa, pega lá seu perfil, bota luto. Aparece mais de 1000 mensagens perguntando que morreu. Agora chega lá, bota uma vitória assim, graças a Deus comprei meu carro. Uma ou duas pessoas vai dizer, graças a Deus. Porque a maioria prefere ver você morto do que ver você abençoado. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar ao Senhor? Louvado seja Deus. Deus seja louvado.